Uma pergunta de historiador para historiador. Ô, professor! Eu gostaria muito de saber sobre o Japão feudal, que o senhor fala tanto, de samurai, de que começou em 1930 até 1877, né? Com o Bushi, com Hanzo, com Kenshin Himura, estilo Hitei Mitsurugi, várias coisas interessantes. Eu queria saber o seguinte, o samurai é uma lenda mesmo? Existia? A katana era afiada desse mesmo? O que você acha sobre a história dos samurais, que eu acho maravilhosa tal? Na verdade, a história dos samurais é o seguinte, tem tanto fanboy de samurai aí, principalmente no Brasil, que dava pra fazer uma religião com eles. Eu faço Kenjutsu. Entendeu? Faz o quê? Porque assim, muita coisa do samurai, se a gente parar para analisar do ponto de vista histórico, foi inventado. Tem um historiador fantástico chamado Oleg Benesch, é um dos mais citados atualmente, que ele diz, inventaram o tal do caminho do samurai. Porque o caminho do samurai era o seguinte, aquele cara comportado, com a sua espadinha, guerreiro, centrado, né? Ele é um calculista. Ele é um sábio com superpoderes. Sábio com superpoderes. Sabe, zen, o cara zen, assim, que só ia pra batalha se fosse necessário, controlava o seu ki, coisas do tipo. Isso. Mas que nada. E o europeu era o seguinte... Furava, quem tivesse na frente, cortava a cara e ponto final. Mas não, o samurai, ele era tão sanguinário quanto qualquer outra... se você andasse na rua e você ofendesse um samurai, por exemplo, tinha uma técnica, vamos colocar assim, uma cultura chamada de Tsijugiri, se eu não me engano o termo em japonês é esse. Que significa que você se ferrou. Você tá morto. Você pega ele pegava a espada e cortava a cabeça. Se você ofender o cara de alguma forma, ele tinha o direito de te matar. Só que o detalhe tinha que matar na hora. Não pode deixar pra depois. Não, nada de deixar pra depois. Mata na hora. E quem julga se é ofendido é o samurai. É o próprio samurai. Se ele é tipo o STF. É tipo o careca. É o careca do STF. Ele já compra. Mas eu ia te perguntar o seguinte. No Japão, tem uma história, né, que o imperador, as pessoas, ele se falava que ele era filho de Deus. Isso. Então, quer dizer, ele não era imperador ele era escolhido para ser imperador. Inclusive, quando eles perderam a guerra, eles tiveram que falar que o imperador não era... E isso, como que isso bagunça a história? Porque se você acha que o cara é Deus... É diferente. Não, isso bagunça totalmente a história. Entra nessa ideia da narrativa e da doutrinação. Porque o tal do Bushido, quando a gente fala que é o caminho do samurai, a alma do Japão, né, do guerreiro, ele foi usado meio que para doutrinar os jovens a encararem a lealdade a todo custo ao imperador. Assim como o samurai tinha lealdade com o senhor feudal, que ele matava e morria pelo senhor feudal, embora ele trocasse também se tivesse outro senhor feudal que pagasse mais e tivesse ideais maiores, né? Esse é outro ponto. Mas ele era leal a alguém. Então, isso foi doutrinado ao longo do século XIX, início do século XX, com as crianças e o próprio militarismo, que queriam colocar o imperador como sendo uma figura de lealdade absoluta e virou um deus. E aí os kamikazes entram Isso explica essa é a origem do kamikaze. A origem do kamikaze é medieval, na época dos mongóis que salvaram os japoneses da invasão mongol. E aí o vento divino passou a ser cultuado a partir dali, século XIII. Só que eles usaram essa ideia do kamikaze para heroificar, vamos dizer assim, os aviadores. Porque isso foi o que assustou os americanos na Segunda Guerra. Exato, porque eles eram completamente cegos e foram doutrinados a isso. O americano, na hora que viu o avião batendo no navio, ele nunca imaginava que isso fosse acontecer.